a tua voz. Fala comigo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. E vamos aplaudir Ele bem forte, que Ele merece. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Fiquem todos à vontade em nome de Jesus. É noite de bênçãos. Quem crê, diga amém. Hoje Deus está operando aqui, Ele vai agir no nosso meio. E eu tenho uma palavra aqui tremenda para entregar a você hoje. Você sabe que todos os domingos nós temos clamado pela justiça divina. Nós temos clamado pela justiça de Deus. E hoje é o último domingo desse propósito. Lá na entrada você recebeu o pedido, sim ou não? Todos receberam? Faltou alguém receber esse pedido? Todos receberam, então amém. Quem não fez, você vai fazer daqui a pouquinho. Quem já fez, guarda aí com você, que daqui a pouquinho vai vir a hora da oração e nós vamos clamar a Deus. E eu creio que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Enquanto nós vamos preparar aqui para a palavra, deixa eu só já comentar com você, além desse propósito, né? Que nós estamos aí já praticamente um mês, nós temos também nesse mês de agosto procurado agradar a Deus. Eu chamo de agosto de Deus, ou do gosto de Deus, do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus se agrada. Então tudo isso aí, durante esses dias, nós temos procurado na palavra, aquilo que agrada a Deus, o que é da vontade de Deus, e o que não é a gente tirar, com mais intensidade ainda, porque isso aí já é um propósito de todo cristão, fazer o que agrada a Deus, mas com mais força, com mais intensidade nós estamos procurando isso, e eu creio que vai ter muitas respostas de Deus aí, esse mês para a nossa vida em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho na questão da justiça divina. Nós falamos aí desde a Santa Ceia, como que Deus traz a justiça divina. Só para lembrar você, o nosso propósito é baseado aqui em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 7, não é a mensagem principal, mas só para lembrar você, o que diz ali? Diz assim, Lucas 18, capítulo 18, verso 7, ele fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Deixa eu ver se vai aparecer ali. Apareceu. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Embora pareça demorado, nessa tradução fala em defendê-los, às vezes parece para nós, mas fala comigo, Deus não demora. Fala, Deus não se atrasa, Ele chega na hora. E eu creio, irmão, que Deus vai fazer a resposta, vai fazer a justiça na hora certa. Só que você tem que prestar atenção em algumas coisas que nós estamos falando desde a Santa Ceia. Primeiro, quem quer justiça tem que ter oração. Não tem justiça onde não tem clamor, falamos muito sobre isso. Que não tem justiça onde não tem alguém para clamar. Deus precisa que alguém clame para que Ele possa fazer justiça. Tem coisas que trazem a justiça de Deus, tem coisas que atrapalham a justiça de Deus. Falamos sobre a ira do homem. Falamos muito aqui a respeito de esperar pela justiça do Senhor e abrir mão da nossa, deixar que Ele venha fazer justiça, que às vezes é difícil isso, mas nós temos que tomar essa decisão, né, de deixar a justiça das nossas mãos de lado, esperar pela justiça de Deus, saber que ela tem um tempo, que a justiça de Deus também tem o seu tempo. A Bíblia fala que é um tempo para todas as coisas. Tem gente que quer ver a justiça já, ora hoje, já quer ver a justiça anteontem, e não é assim. Ela vai chegar no momento certo. Jesus mesmo disse que às vezes vai parecer demorado, mas vai chegar. Diga glória a Deus. E hoje eu quero mostrar para você o seguinte: quem quer ver a justiça de Deus tem que andar na verdade, amém? Vamos ver isso, está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 17. É aqui que começa a nossa mensagem de hoje. Provérbios capítulo 12, verso 17. Palavra tremenda, que eu quero que você preste bastante atenção, que eu tenho certeza de que Deus vai falar com você. Provérbios capítulo 12, verso 17. Quem precisar de ajuda, só levanta a sua mão, os irmãos te ajudam a encontrar. Se você abrir no meio da Bíblia, você vai encontrar Salmos. Logo depois de Salmos já vem Provérbios, não tem como errar. Provérbios capítulo 12, verso 17, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Está ali nas telas também, você pode acompanhar por ali. E diz assim, o que diz o quê? O que diz a verdade, ele manifesta o quê? A justiça, mas a testemunha falsa engana. Então, presta atenção, fala assim comigo, justiça e verdade andam juntas. Não tem como separar, irmãos. É impossível. Quem quer justiça tem que andar na verdade. Precisa dizer a verdade, agir na verdade. Precisa.
Porque tem muita gente querendo justiça de Deus, mas ainda continua vivendo na mentira, vivendo de aparência, falando a mentira, andando na mentira. É impossível isso acontecer. Eu gostei de uma tradução que eu estou usando esses dias, que é a Bíblia Linguagem de hoje. Eu vou colocar ali na tela, você vai acompanhar comigo ali. Vai mudar um pouquinho da sua Bíblia ali, mas vai dar para nós um entendimento melhor. Olha que coisa tremenda. Vamos ler juntos aqui? Quem está enxergando aí, diga amém. Vamos lá. Fala assim, ó, quando a verdade é dita. Fala com mais fé, fala, quando a verdade é dita, a justiça é feita. Isso é a mais pura verdade. A justiça só é feita quando a verdade é dita. Só que esse é o problema com a nossa geração hoje. Eu até coloquei algumas coisas aqui que eu estava meditando nisso. Irmão, muitos querem justiça, mas não querem o quê? A verdade. Vamos fazer, Deus, faz justiça, mas deixa esse assunto quieto aqui. Faz justiça na minha vida, mas não precisa da verdade. Não tem jeito, as duas vêm junto. Quem está entendendo, diga amém. Só acontece a justiça, ou a justiça só é feita quando a verdade é dita. Então você que quer a justiça de Deus, você precisa tomar essa decisão de querer a verdade, de gostar da verdade. Eu até coloquei aqui, ó, precisamos aprender a gostar da verdade. Precisamos, pastor, sim. Por quê? Porque geralmente nós não gostamos da verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Hoje a verdade está sendo odiada, porque dá a impressão que ela ofende, né? Dá a impressão de que ela maltrata. Não. A verdade, meu irmão, ela liberta, diga glória a Deus. Uma das maiores, dos versículos mais fortes da Bíblia Sagrada, está lá em João capítulo 8, verso 32. O que diz lá? Conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Quem quer justiça tem que desejar a verdade de todo o coração. Goste, eu sempre falei para você aqui que eu tenho uma preocupação na igreja, eu oro por mim. E eu peço a Deus, eu falo, Deus, me ajude sempre a pregar a verdade. Você quer ver hoje? Na igreja é difícil. Muitas pessoas não querem mais estar na igreja ou se sentar na igreja onde se prega o quê? A verdade, parece que incomoda. E eu falei, olha, você não saiu da sua casa lá hoje, deixou todos os seus afazeres e você não veio aqui para ser enganado. Eu falo por mim, que eu dou glória a Deus pelos meus pastores, os pastores que eu tive, que me fizeram chegar até aqui, porque sempre me falaram a verdade. As pessoas não gostam hoje. Você tem que gostar da verdade, esteja num lugar onde se prega a verdade. Outra coisa, procure pessoas, andar com pessoas que te digam a verdade. As pessoas não gostam hoje de quem fala a verdade, não. Estou certo ou estou errado? Não gosta. Seja sincero. A maioria das pessoas não gostam de quem diz a verdade, quem anda com a verdade. Elas preferem, é uma coisa do ser humano, parece que ele prefere ser enganado. Ele prefere a mentira, ele prefere a aparência, se iludir. Só que o que vai te libertar, que vai te fazer crescer, é a verdade. Nós não gostamos muitas vezes de ouvir a verdade. Parece que hoje as pessoas que falam a verdade são evitadas, quando na verdade deveriam ser o quê? Admiradas, né? Traz para a sua vida quem fala a verdade. As pessoas não gostam disso, não. As pessoas gostam disso aqui. Vem cá, meu amor, deixa eu te dar um exemplo aqui. Dá um exemplo aqui para você. Está aqui ela está fazendo tudo errado. Tudo errado. Não agrada, tudo que não agrada a Deus, a vida dela vai ser destruída. Mas as pessoas gostam disso aqui, ó. Olha, a sua vida é assim mesmo. Deus entende. Vai dar tudo certo no final, viu? Pode continuar assim, viu? Isso é o cuti-cuti de Jesus. Você está entendendo? Gosta ou não gosta? Gosta. Meu irmão, você tem que procurar pessoas que falem a verdade. Olha, vem cá, está errado. Se você continuar nesse caminho, você vai se dar mal, você vai sofrer e ainda vai perder a sua salvação. Irmão, quando você encontrar alguém assim, dê valor, gruda nessa pessoa. Diga glória a Deus. Nós temos que ser um povo diferente. Irmão, quem quer justiça tem que andar no quê? Na verdade. Agora tem gente que se rodeia de gente falsa e mentirosa, só para massagear o seu ego, só para gostar de ouvir que ela é uma bênção, que Deus está com ela, que Deus está com ele, que vai dar tudo certo. Não faz isso. Isso vai te fazer mal, não vai te fazer crescer. Quem está entendendo, diga amém. Obrigado, meu irmão. Você está entendendo?
Hoje as pessoas que dizem a verdade são evitadas. Ou quando se fala a verdade, esse pastor é muito chato. Ah, não, essa igreja aí é muito chata. Ah, porque isso aí é duro demais. Mas é a verdade. Não aprenda a gostar. Sabe quando você vai crescer? Quando você vai se libertar, quando você vai chegar num outro patamar, quando você estiver cercado de pessoas que lhe digam a verdade, porque essas te amam de verdade. Quem gosta de você, irmão, vai te falar a verdade. Porque vai te ver caminho do erro, vai te ver a caminho do pecado, e não pense você que quem passa a mão na sua cabeça quando você está no erro, gosta de você, não. Parece que as coisas estão invertidas, né, hoje. Ai, fulano gosta de mim. Por quê? Porque ele fala que eu sou o cuticute de Jesus. Que comigo vai dar tudo certo. Mas, meu irmão, aquela pessoa não está sendo sincera com você. E se você continuar rodeado de pessoas assim, em lugares assim, meu irmão, você nunca vai ser liberto. A justiça nunca vai chegar na sua vida. Porque quando a verdade é dita, a justiça é feita. É isso que nós estamos buscando. Quem quer justiça, diga glória a Deus. Está buscando justiça, sim ou não? Busca a verdade. Como eu disse, é um compromisso que eu procuro ter com Deus. Porque se eu cheguei até aqui, é porque eu tive, graças a Deus, pessoas que me disseram a verdade. Começando dentro da minha própria casa. Agradeço a Deus pelo meu pai, pela minha mãe. Me diziam muito a verdade. Olha, não é porque você vai com pai e mãe para a igreja que você vai para o céu não, hein? Acorda, começa a tomar o teu compromisso com Deus. Eu lembro. Começa a ter o seu compromisso com Deus, hein? Porque se Jesus voltar essa noite, você não vai grudar do meu calcanhar, não. Aquilo para mim era um pesadelo. Acordava de noite, levantava da cama, ia lá no quarto da minha mãe para ver se ela estava lá. Se eu não tinha ficado. Só que essa verdade, foi me despertando. Diga glória a Deus. Tem que se despertar. Deixa eu perguntar, quem vem aqui para ouvir a verdade? Glória a Deus por isso. Eu fico feliz, irmão. Esse é o nosso propósito, porque a verdade tem nos libertado, é a verdade que tem nos ajudado, é a verdade que vai nos levar onde nós temos que chegar. Então quem quer a justiça de Deus precisa gostar da verdade, de estar num lugar onde se fala a verdade, de estar rodeado de pessoas que lhe falam a verdade. Só que olha aqui, cuidado, porque tem gente que pega isso também e vira o que eu chamo de sincericida. Você sabe o que é sincericida? Quem se mata de tanta sinceridade. Cuidado, dizer a verdade não te dá o direito de o que vier aqui, sair por... Parece que tem gente que não tem filtro, né? Parece que vai direto. Aí chega lá, por exemplo, não, o pastor está falando, tem que falar a verdade, tem que andar na verdade. Aí a esposa chega para o marido, ai bem, cortei o cabelo, ficou bom? Ele olha e fala assim, ficou horrível, credo. Vai perder seu casamento, sim ou não? Ô meu amor, assim, ficou bom, mas né... Talvez ficava melhor assim. Você está entendendo, sim ou não? A verdade tem que ser dita, mas da maneira certa. Tem a maneira de dizer, concorda comigo, sim ou não? Imagina, alguém chega assim e pergunta, né? Está lá um funcionário, pergunta do patrão, o que você acha do seu patrão? O patrão está aqui. Eu acho, ele não gosta dele. Não gosta, é um sem vergonha. É isso, é aquilo. No outro dia a pessoa vai estar onde? Na rua. Ah, Deus, por quê? Você tem que ter um filtro. Nem tudo o que é verdade precisa ser dito ou em todo momento. Não é todo momento que precisa ser dito. A Bíblia fala que o sábio, uma das qualidades da sabedoria é essa, discernirá o tempo e o modo. Tem verdade, tem que ser dita na hora certa, mas da maneira certa. Olha, o tempo e o modo. Então é muito bom, é maravilhoso andar na verdade, mas com esse cuidado de saber o tempo e o modo de dizer. Diga glória a Deus. Mas sem verdade não tem justiça. Quem quer justiça ainda continua insistindo em viver da aparência, em viver na mentira, e em falar a mentira, em agir na mentira, não vai ver justiça de Deus. Quer ver? Vamos lá rapidinho para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quem está entendendo até aqui, diga amém. João, capítulo 14, versículo 6, em nome de Jesus. João 14, 6. Só a verdade para libertar, irmão. Só a verdade para tirar você da mão do diabo. Não tem outro jeito. A pior coisa que existe
é você ficar ali guardando alguma coisa que não seja a verdade, encobrindo a mentira. Eu falo que viver de aparência é o pior jeito de viver. Viver a mentira é o pior jeito de viver, porque a mentira ela vai ter que ser constantemente encoberta. Eu vou falar, vai ficando cada vez mais difícil encobrir a mentira. Vai ficando cada vez mais difícil inventar, né, uma história para que aquela mentira seja encoberta. Você quer ser liberto? Fale a verdade logo. Fala, Deus, me ajuda a viver na verdade. Por quê? Olha o que Jesus ensinou aqui. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, o que mais? E a verdade, o que mais? E a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por quem? Você prestou atenção nesse versículo? Estou dando versículos conhecidos hoje. Mas preste atenção nisso, Jesus está falando assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, Deus, a não ser por mim. Por mim quem? Jesus. E quem é Jesus? Fala o caminho e a verdade e a vida. Ele não é uma das verdades, porque hoje em dia as pessoas estão fazendo suas próprias verdades, né? Não, a minha verdade é essa. A minha não, a minha é essa. A verdade, como se diz aí fora, ela não é absoluta. Ela é relativa. Não tem verdade relativa. A verdade é uma só. Jesus não disse que era uma das verdades. Jesus disse que era a verdade, ponto final. E ponto final, acabou. Não tem esse negócio que a minha verdade é diferente da sua. Para com isso. Se não for através de Jesus, que é a verdade, ninguém vai ao Pai. Então presta atenção. Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quem sou eu, Jesus? O caminho e a verdade. A verdade é o único jeito de você chegar até Deus. Quem não fala a verdade não vai conseguir ter um encontro com Deus. Olha para o pastor, e é por isso que eu falo para você, que quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro mesmo com o Pai, você vai ver nela o quê? A verdade. Irmão, uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela não consegue esconder mentira. Ela vai assim, ó, você vê quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela abre o coração, irmão, e ela fala toda a verdade. Eu já vi gente que no dia que teve um encontro com Deus, confessou tudo, não queria nem saber o que estavam pensando, o que estavam falando, qual era a consequência. A pessoa tem um encontro com Deus, não tem jeito, porque o caminho para chegar até Deus é o quê? É a verdade. Ela diz, olha, eu fiz isso, você vai ficar chateado comigo, mas eu tenho que falar, eu fiz assim, eu fiz assado, você também, eu escondi, mas eu fiz assim, eu fiz desse jeito. Ah, mas vai ter consequência, mas não consegue. Quem encontra Deus, quem quer chegar até Deus, só tem um caminho, é a verdade. Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Veja se você teve um encontro com Deus de verdade. Porque se você ainda tem coisa escondida, talvez você não teve um encontro de verdade com Jesus. Eu vou falar uma coisa para você. Quem não tiver esse encontro aqui através do caminho, por dizer a verdade, vai ser o contrário. Como assim, pastor? Vai encontrar Deus no último dia, porque aí nesse dia, que é o dia do juízo, todo mundo vai ter que estar diante do Pai. Só que tem uma regra, Jesus falou assim, ó, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a pessoa que está na mentira um dia, ela vai ter que encontrar Deus, de um jeito ou de outro. Só que tem a regra, só fica diante de Deus quem dizer o quê? A verdade. Naquele dia a pessoa vai ter que dizer toda a verdade. A glória de Deus vai ser tão grande, eu imagino que a gente para e pensa assim, né? Igual eu pensava antigamente, que lá no dia do juízo vai ter uns telão igual na igreja assim, e os pecados vão começar a ser mostrados, as coisas escondidas. Eu penso que é diferente. Um dia meditando, a glória de Deus é tão grande, irmão, que eu lembro de Isaías. Isaías, quando ele chega perto de Deus, ele começa a falar a verdade dele. Ai de mim, que sou homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e ouvi a glória do Senhor. Você sabe que quando você estiver diante da glória de Deus, a glória de Deus vai ser tão grande que você vai começar a falar a verdade, porque não tem jeito, não tem como, irmão. O dia que todos estiverem diante de Deus, todos ali vão dizer a verdade, você não vai conseguir esconder, com a sua própria boca você vai falar. Eu fiz isso, aquilo outro. Então, um dia você vai dizer a verdade. Porque ninguém vai estar diante de Deus sem dizer a verdade. Então, é melhor que você já adiante hoje. É melhor já estar diante de Deus para chegar até Ele, falar a verdade hoje. Um encontro real mesmo, verdadeiro com Deus, faz a pessoa dizer a verdade. Faz ela querer se libertar. E a única coisa que liberta completamente, que traz a justiça, é a verdade. Ah, pastor,
está injusto a minha vida. Deixa eu voltar para te mostrar lá rapidinho, só para a gente não esquecer. Não precisa você voltar lá não, eu volto aqui para você em Provérbios 12, 17, a segunda parte do versículo. Olha o que diz a segunda parte aí na Bíblia Linguagem de hoje. Olha lá, ele diz assim, ó: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz o quê? Injustiça. Irmão, não anda na mentira não. Você vai ser injustiçado e Deus não vai poder fazer nada por você. Que quem anda na mentira está na mão do diabo. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. E quando você esconde algo, você vive em alguma mentira, você está usando da mentira, você está na mão dele. Ele vai te judiar. Ele vai te escravizar. Eu falei aqui, eu não sou perfeito, tenho testemunhos meus para contar. Eu me lembro de uma vez, a minha esposa está aqui, ela é testemunha. Aconteceu um fato que eu tinha uma responsabilidade de pagar, de fazer o pagamento, né, de um determinado negócio. E esse pagamento era feito assim com a colaboração de várias pessoas. Presta atenção. A responsabilidade era minha, de recolher o dinheiro de todos, juntar e fazer o pagamento desse negócio. Só que, no dia de recolher, eu não sei o que aconteceu, acredito eu que algumas pessoas não pagaram. E eu me perdi, não sei se não fiz ali as contas certas. Quando eu fui conferir o dinheiro para poder pagar, estava faltando, e estava faltando muito. E a responsabilidade era minha. E por ter responsabilidade, eu falei, eu não vou deixar de pagar. O que eu fiz? Eu fui lá, peguei o dinheiro da minha conta, que é junto com a minha esposa, a gente sempre trabalhou os dois, só que eu fiz sem ela saber. Para não ficar ela chateada, para não ter atrito, eu fui lá e peguei o dinheiro e paguei o que tinha que ser pago. Porque a responsabilidade era minha. Mas não falei nada para ela, mas o dinheiro era dos dois. Ela sempre trabalhou, também me ajudou. Então, nosso, não faz nada. Ô, mulher de Deus, olha, pastor, não faz nada escondido do seu marido, não. Tem muitos casais que não vão para frente porque a mulher esconde tudo do marido, ou vice-versa, o marido esconde tudo da mulher. Me perdoe, cada um tem o seu sistema aí, mas eu não concordo com esse negócio da mulher não saber nem quanto o marido ganha. Me desculpa, vocês dois estão juntos no mesmo barco. Para que esconder? Para que isso, irmão? Aí o diabo acaba entrando, você está entendendo? Sim ou não? Satanás acaba entrando. Aonde tem a mentira, tem o quê? Olha lá, ó, a mentira produz o quê? Escuta só, produz injustiça. Aí a mulher vai lá e faz tudo lá. Ai, meu marido não pode nem saber que eu estou comprando isso aqui. Você comprou? Não. Quem é que está ali? A mentira. A mentira vai produzir o quê? Injustiça. Marido, a mesma coisa. Ixi, a mulher não pode nem sonhar que eu estou comprando isso. Aí a mulher pergunta, você comprou? Não. Faz isso não. Ah, pastor, uma coisa pequenininha, mas é aí que o demônio entra. A Bíblia diz que as raposinhas fazem mal à vinha. Escuta só. Irmão, eu fiquei incomodado com isso. Eu lembro que eu acordava de madrugada, sentava na cama, ela perguntava assim para mim, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem. Aqui na minha cabeça estava, falei, não está certo. Um dia, como o Espírito Santo é maravilhoso, o pastor está pregando, e o pastor fez uma pregação mais ou menos tipo essa aqui. Eu estou pregando para você hoje, que tem gente que acho que está até arrependido de ter vindo hoje. Que a hora que terminar esse culto, você vai ter que falar, verdade. Irmão, aquela pregação parece que foi tudo para mim. Sabe quando o pastor está pregando, parece que o seu coração vai sair pela boca? Misericórdia. Eu falei, será que não tem mais ninguém nessa igreja? Você escondeu, você pode falar que você não mentiu, mas você omitiu. Eu falei, meu Deus do céu. Você pode perder sua salvação por causa de uma bobeira dessa. Se hoje você partir, a pessoa perguntou se você fez, você falou que não fez. Meu irmão, misericórdia. A hora que acabou o culto, eu fui falar com o pastor, eu falei, pastor, pelo amor de Deus, está errado. Fui lá e falei para ela, falei, olha, aconteceu assim, 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 eu peguei esse dinheiro para cobrir lá o que tinha que ser, né, feito, porque era a responsabilidade minha, alguém não deve ter pagado. E falei a verdade, irmão, parece que saiu um peso do meu coração. Fala assim, a verdade liberta. E quem fala a verdade, quando a verdade é dita, olha lá, o que diz? A justiça é
Era justo eu pagar aquilo? Não. Mas por causa da mentira, estava produzindo injustiça na minha vida. Eu ia pagar uma coisa que não era eu que estava devendo. Quando eu falei a verdade, irmão, Deus trabalhou de uma maneira, alguém tomou a frente e falou, olha, vamos juntar aqui, vamos ver quem foi que não pagou, quem já pagou vai ajudar também, e graças a Deus conseguiu-se o dinheiro e pagou o que tinha que se pagar. Diga glória a Deus. Mas depois que se falou a verdade, tem muita gente preso por isso aí. Eu lembro um outro caso, uma outra vez, eu já era pastor, pastor auxiliar, pastor titular, mandou uma mensagem para mim que ele tinha pedido para eu fazer uma coisa. Olha para você ver como é coisa simples. Ele pediu para mim fazer, ele mandou uma mensagem, irmão, você fez aquilo assim, assim, assim que eu pedi? Eu falei, nossa, esqueci. Na hora, nem pensei, o que eu respondi? Fiz, e fui correndo fazer. Na hora o Espírito Santo me brecou. Você falou que fez, mas não? Nós não estamos procurando agradar a Deus? Quem está procurando agradar a Deus aqui, diga amém. Começa pelas pequenas coisas. Na hora me pesou tanto o coração que eu peguei o celular, falei, com vergonha, mas eu mandei mensagem, falei assim, pastor, o senhor me perdoa? O senhor mandou mensagem perguntando se eu tinha feito, não se eu ia fazer. Então eu estou dizendo para o senhor que eu não fiz. Eu estou indo fazer agora porque eu esqueci. Eu não havia feito, mas eu vou fazer. E eu quero estar bem com Deus. Ele mandou um joia para mim. E no lugar da vergonha, você sabe o que eu ganhei? Respeito. Quem está entendendo, diga amém. Admiração. Tem muita gente insistindo em viver na mentira, meu irmão. Com medo da verdade. Não tenha medo da verdade, não. A verdade liberta. Eu estou repetindo para você, eu estava meditando isso hoje, a gente tem que gostar da verdade. Porque Jesus é a verdade. E quando a verdade é dita, a justiça é feita. Diga glória a Deus. Quando a mentira é dita, ela produz o quê? Injustiça. Eu vou te falar quanta gente está sendo injustiçado porque não quer falar a verdade, não quer viver a verdade, insiste em viver na mentira. Eu vou falar para você, nem o Espírito Santo fica aonde a verdade não é dita. Por quê? Volta lá para João 14, você está em João 14, 6? Vamos rapidinho, no versículo 16, está pertinho. Você pula do 6 para o 16 aí. João capítulo 14, versículo 16. Olha que tremendo isso. Palavras de Jesus. Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, eu sou um, mas eu estou indo. Jesus estava indo para junto do Pai. Mas eu vou pedir para que venha outro. Vocês não vão ficar sem consolo. Vocês vão ficar sem ajuda. Então Ele diz, eu vou enviar outro Consolador, outro ajudador. Presta atenção nisso. Para que fique convosco. Até quando? Para sempre. Irmão, nós precisamos do Espírito Santo aqui. Só que olha que era esse outro Consolador que Jesus ia pedir. 17, lê aí por gentileza. O Espírito do quê? O que é o Espírito Santo? É o Espírito do quê? Da verdade. Então olha para mim, se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, onde tem mentira, será que ele está? Será que ele fica? Será que ele habita? E eu preciso do Espírito Santo, você precisa mesmo. Só que onde há uma vida de mentira, de aparência ou qualquer outra coisa do tipo, ele não vai ficar. E coitado daquele que não tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo já é difícil. Sim ou não? Quem concorda, diga amém. É luta. Com o Espírito Santo ajudando, o Espírito Santo consolando, o Espírito Santo intercedendo. O Espírito Santo trabalha, irmão. Pelo menos na minha vida ele trabalha. Vou falar, se não fosse ele, agora imagina não ter o Espírito Santo. Por decidir viver na mentira. O Espírito da verdade não pode habitar onde há o quê? Mentira. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo vive do quê? De aparência, de mentira. Olha só isso, que o mundo não pode receber porque não vê, nenhum conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, se eu estiver na verdade, porque o Espírito da verdade, ele não vai habitar onde não tem o quê? A verdade. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão.
Onde o espírito da verdade não habita, habita o espírito da mentira. Eu não sei se você sabe, o espírito da mentira existe. A Bíblia fala dele, não vai dar tempo da gente ver por causa do horário, mas você pode até anotar aí, fica de lição de casa para você ver depois. É 1 Reis, eu até marquei aqui, capítulo 22, depois lê lá. A Bíblia fala sobre o espírito da mentira. A Bíblia diz que Acabe estava indo guerrear e Acabe estava em desobediência a Deus. E a Bíblia fala que chamou-se lá um profeta chamado Micaías, e era um profeta que falava a verdade. Eu me espelho muito nessa passagem, falo, Deus, nos ajuda a ser como Micaías. Por quê? Havia um monte de profetas, presta atenção. Micaías fala assim, olha, Deus me mostrou, eu via Deus lá, e diante de Deus, todos os seus anjos, e Deus disse assim, olha, quem vai induzir Acabe para ir à guerra? Deus queria que alguém fizesse isso, porque Acabe estava desobedecendo a Deus. E aí, um fala uma coisa, um fala outra, e nesse momento aparece um espírito, para mim é um demônio, um espírito que se coloca diante de Deus e fala assim, ó, eu vou induzir Acabe, eu vou fazer ele errar. E Deus pergunta para esse espírito, pode ler depois, você lê o capítulo todo, como que você vai fazer isso? E ele diz exatamente assim, ó, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Eu vou falar, demônio não morre. Se esse demônio existia lá, ele existe hoje ainda. Espírito de mentira na boca de quem? Profetas, cuidado, hein? Tem muita gente que ao invés de procurar a palavra que é a verdade, fica atrás de profecias aí. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acredito que existem muitas profecias de verdade, são verdadeiras, de profetas de Deus, pessoas de Deus, mas tem muita falcatrua por aí. Você toma cuidado com esse negócio de ficar atrás de profecia, porque tem gente que só quer ir ou só vai atrás de onde tem isso. Ah, vamos lá, que diz que o fulano revela, profetiza e fala. E hoje existe um exército de profetas aí, como os profetas de Acabe. Como é que eles eram, pastor? Todos eles chegaram diante de Acabe, e Acabe perguntou assim, eu devo ir para a guerra? E todos eles, vai, porque o Senhor vai ser contigo, e vai te dar vitória. Teve um lá que fez até uns negócios, não sei se foi um chifre que ele fez, falou assim, olha, como esse chifre que eu estou fazendo, assim Deus vai te dar vitória. Você vê muito por isso aí, ainda mais nessa terra de hoje chamada internet. Como você vê isso aí? Vem cá, homem de Deus. Eis que o Senhor manda te dizer, tem muito disso, que o Senhor é contigo, que Deus vai lhe dar vitória. E o camarada está numa vida lascada de erro, de mentira, tudo enrolado. Estou falando que ele está não, só estou dando um exemplo. E está lá, o Senhor manda te dizer que você é um servo do Senhor, a chave da vitória está na sua mão, Deus vai te dar a bênção. Vai nada, mentiroso, enquanto ele não se consertar, mudar de vida, consertar a situação dele, irmão, não vai mudar nada. Então se existe o espírito da verdade, obrigado, existe o espírito da mentira. Cuidado, porque quando você não vai aqui, e eu digo, toda profecia tem que ser confirmada aqui, ó, pela palavra, porque essa aqui é a verdade, saiu daqui e acabou. Amém, Jesus? Cuidado, como eu disse, ainda mais hoje, em tempos de internet, que você escuta qualquer coisa e vem muita coisa até você, você tem que provar, a Bíblia fala assim, ó, provai os espíritos. Como é que prova? Vê se o que está sendo dito está aqui. Se não tiver, não tem como. Cuidado. Irmão, o diabo escraviza quem vive na mentira. Presta atenção. Vamos lá para a 3 de João capítulo 1. 3 de João capítulo 1, versículo 2. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto alguém decide continuar na mentira, essa pessoa fica na mão do diabo. De manhã eu contei aqui a história do Joãozinho e da Mariazinha. Acho que eu já contei aqui já. Já ouviu a história do Joãozinho, da Mariazinha e do pato? Vou contar para você, vamos lá. 1 de João, capítulo, aliás, 3, tá? 3 de João, lá pertinho de Apocalipse. Você vai em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, só voltar um pouquinho. 3 de João, verso 4, só tem um capítulo. Versículo 4. Diz que tinha lá o Joãozinho e a Mariazinha, moravam com a avó, e a avó tinha lá
vários patos que ela criava, que ela amava demais, ela gostava dos patos dela, e o Joãozinho gostava de atirar com estilingue. E está lá o Joãozinho atirando com estilingue um dia, tira para cá, tira para lá, tira para cá, tira para lá, e uma dessas aí que ele atirou, acertou o quê? O pato da avó. Mas justamente o pato que a avó mais gostava, aquele que era o mais querido da avó. A hora que ele viu que ele tinha acertado o pato morreu. Ele ficou desesperado, foi agora. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, catou o pato, enterrou e deixou enterrado lá e falou nada para ninguém. Guardou o estilingue e foi embora. Aí chegou na hora da janta, a avó fez a janta, colocou lá, chamou o Joãozinho e Mariazinha para jantar. E aí disse, olha, Mariazinha, hoje é o seu dia de lavar a louça, que ontem foi do Joãozinho. Tá bom, vó. A avó saiu, a Mariazinha falou assim, Joãozinho, hoje você vai lavar a louça no meu lugar. Ele falou, não, de jeito nenhum, ontem eu já lavei. Ela falou assim, vai sim, não vou não. Ah é? Deixa eu falar uma coisa para você, eu vi o pato. Ou você lava, ou a avó vai saber. Tá bom, Mariazinha, eu lavo. Lavou a louça. Aí foram dormir, no outro dia tinha que acordar antes de ir para a escola, tinha que arrumar a cama. E aí o Joãozinho arrumou a cama dele, a Mariazinha falou assim, Joãozinho, você vai arrumar a minha cama. Não vou não, você é folgada. Ó o pato. Tá bom, eu arrumo. Arrumou a cama da Mariazinha também. Aí na hora de ir para a escola, eles iam a pé, a Mariazinha falou, Joãozinho, eu estou cansado, você vai ter que me carregar. Eu não vou te carregar não, você já está abusando. Ah é? Ô vó, tá bom, eu te carrego. Me carregou a Mariazinha o caminho inteiro para a escola. Isso passou uma semana inteira, a Mariazinha torturando o Joãozinho. Ele fazia de tudo, até um dia que não aguentou mais, foi tanto sofrimento, que ele chegou para a avó e falou, vó, eu não aguento mais, eu tenho que te contar, vó. Ô vó, eu matei. Ela falou assim, o meu pato. Aí ele falou, vó, você sabia? Sabia. Ah, eu não acredito, vó. Sabia. Você acha que não ia dar falta do meu pato? Já faz uma semana que eu vi que o meu pato sumiu, e eu fui lá, eu vi que você tinha feito um buraco na terra, na hora que eu desenterrei estava o meu pato. Eu queria ver até onde você ia aguentar a Mariazinha te fazendo sofrer. Ele só precisava ter falado o quê? Irmão, tem gente que o diabo está fazendo a mesma coisa com ele e com ela já faz muito tempo. Simplesmente porque a pessoa não decidiu tomar uma atitude e falar o quê? A verdade. E o diabo, ele faz isso. A Bíblia fala que o demônio, ele é acusador. Aí a pessoa vai orar e fala, demônio, chega, não aguento mais, vou te mandar embora. Aí ele fala assim, ó o pato. Ó o pato, eu vou falar para Deus do pato. Irmão, chega, se liberta hoje, diga glória a Deus. Fala com quem você tem que falar. Você tem que falar com Deus? Fala com Deus, mas às vezes você deve a Deus e deve a alguma pessoa com quem você tem que falar. Se é marido, deve a esposa. Se a esposa, deve satisfação ao marido. Se é funcionário, às vezes você deve falar com o seu patrão. Chega, irmão, rasga o coração, fala a verdade. E não tenha medo. Por quê, pastor? Porque quem fala a verdade, quando a verdade é dita, a justiça vai ser feita. Naquele dia o Joãozinho se libertou. Hoje o Joãozinho tem que se libertar aqui também. Às vezes você tem que sair desse culto hoje, procurar alguém e falar, olha, a verdade é essa. Você me desculpa, naquele dia eu falei que era assim, mas não foi assim, foi desse jeito. E meu irmão, e o diabo vai parar de te escravizar. Quem está entendendo, diga amém. O demônio vai parar de fazer você sofrer. A hora que ele vier, você vai poder levantar a sua voz e falar, demônio, não tem nada contigo. Você vai pegar o que é seu na minha vida e vai sair agora. Em nome de Jesus, ele vai ter que te obedecer. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. É isso. Quem quer justiça tem que falar verdade. Olha o que diz ali, não tenho maior gozo do que este. O que é gozo? Alegria de ouvir que os meus filhos andam no quê? Uma maior alegria de Deus é essa. Dá essa alegria para Deus. Uma outra tradução que é a Bíblia NVI, ela só muda um pouquinho aqui. Veja ali comigo na tela, ela fala assim, não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando no quê? Dá essa alegria para Deus. Nosso propósito esse mês não é agradar a Deus, sim ou não? Então dá essa alegria, porque a maior alegria que Deus tem, ali ele está falando, claro, através do apóstolo João, é ouvir que os seus filhos andam no quê?
na verdade. Agrada a Deus. Você vai agradar a Deus e vai derrotar o diabo, porque só a verdade derrota Satanás. O demônio não pode contra alguém que está na verdade. Diga glória a Deus. O demônio não vai conseguir contra alguém que anda na verdade. Anda na verdade, você vai ver. Qual demônio que vai conseguir tocar em você? Não tem. Não tenha medo. O diabo prende muita gente na mentira, colocando o medo da verdade. Se você falar a verdade, você vai perder o seu casamento. Se você falar a verdade, você vai perder o seu emprego. Se você não falar, você vai perder a salvação. E você pode, meu irmão, ficar preso a vida toda na mão do diabo por estar nessa mentira. Vou te mostrar para terminar rapidinho. Marcos capítulo 5, verso 33. A Bíblia fala daquela mulher do fluxo de sangue. É bem conhecida a mulher hemorrágica, né? A Bíblia diz que ela foi curada. E Jesus para e começa a olhar ao redor e perguntar quem tinha tocado nele. Olha para você ver, às vezes a verdade não é fácil de falar. Por quê, pastor? Não era simples assim, era só ela falar, pastor, que ela tinha tocado. Não. Existia uma lei na época que a mulher que tocasse um homem, estando ela com fluxo de sangue, ela era considerada imunda. E a mulher que tocasse um homem, ela poderia ser apedrejada. Ela podia morrer. Irmão, olha para o pastor, aquilo ali, ela podia assinar, falando a verdade, ela podia assinar a sentença de morte dela. Às vezes eu sei que a coisa não é simples, pastor, o senhor não está entendendo. Não é simples assim, se eu falar a verdade, pastor, eu posso perder muita coisa, tem muita coisa em jogo. Eu digo para você o contrário, se você não falar, aí você pode perder muita coisa. Irmão, se você não falar, você não vai ver justiça de Deus na sua vida nunca. Deixa Deus justificar você, deixa Deus fazer justiça na sua vida. Fale a verdade, vença esse medo. Porque Jesus começa a perguntar, quem foi? Eu quero saber quem foi que me tocou. E olha só o que diz ali. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, tremendo, a minha Bíblia diz, tremendo de medo. Irmão, alguém para tremer de medo, essa pessoa estava com muito medo. Mas essa mulher me inspira, porque mesmo tremendo de medo, olha o que ela fez. Lê comigo o finalzinho. Contou-lhe toda a verdade. Não foi meia verdade, não foi 90% da verdade. Ela disse toda a verdade. Diga glória a Deus. Outro versículo diz o seguinte, olha o que aconteceu na vida dela. Vou colocar na Bíblia a linguagem de hoje. Ele diz assim, na Bíblia NVI, diz assim, então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Olha agora, vá em paz, lê você e fique livre desse teu sofrimento. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Vá em paz, você falou toda a verdade, você venceu o medo. E às vezes falar a verdade dá medo, o diabo prende muita gente, repito, na mentira por causa do medo. Mas se eu falar, mas se eu disser, o que eu vou perder? Irmão, não tem nada que você possa perder falando a verdade, que Deus não possa te dar o dobro. Porque quem fala a verdade vai ver justiça acontecer. Fala a verdade, quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas enquanto houver a mentira, vai reinar a injustiça. Ela entendeu isso, ela não tinha mais nada a perder. Ela tinha muito medo, mas ela passou por cima do medo e tremendo, ela disse toda a verdade. Jesus disse, vá em paz que agora você está livre. Ela precisava. Pastor, Jesus não podia só ter fingido que nada tinha acontecido? Podia, mas ela ia continuar presa. Irmão, lembra João 8,32, conhecereis a verdade, o que liberta. Jesus ficou esperando. Jesus estava torcendo pela ter essa atitude. Jesus está torcendo para muitos aqui diante dessa palavra ter uma atitude hoje. Será que ele vai falar? Será que ela vai se libertar? Será que ele vai tirar essa autoridade do diabo sobre ele? Vai sair de debaixo dessa escravidão do demônio? No momento que ela venceu o medo, ela disse, chega, acabou, vou falar a verdade. Hoje eu falo tudo, hoje eu falo toda a verdade. Senhor, foi assim, assim, assim. Disse, filha, agora você está livre. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que ele merece. Vamos ficar de pé? Que nós vamos fazer isso agora, povo de Deus. Pega o seu pedido na sua mão aí. Mesmo você que não escreveu ainda, não tem problema. Pegue o papelzinho, mesmo vazio, que você vai falar com Deus agora.
E eu creio, meu irmão, que hoje Deus te trouxe aqui para te libertar. Diga glória a Deus. E não existe maior libertação do que a libertação que a verdade pode trazer. Fecha os teus olhos agora. Pega esse pedido, levanta assim para o céu. Apresenta a Deus nesse momento. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Pela palavra da verdade.